Eu sou Fernanda Macaíba, artista e educadora, e juntamente com o grupo Bordados Poéticos, o Sesc Paraty e a Cartago Educacional, eu convido você para pensar junto comigo esse nosso segundo encontro do projeto Biografemos. E o tema de hoje é Espaços que habitam e que me habitam. Qual espaço você habita e quais espaços habitam você? Já pensou nisso? Vão comigo falar um pouquinho mais desse tema? E para começar, eu gostaria que você me dissesse que imagem é essa que aparece aí na sua tela. Com certeza você já deve ter visto essa imagem em alguns livros de ciências ou de biologia, não é mesmo? Bom, essa imagem é a representação do nosso DNA. O que eu não sei se você sabe é que todos os seres vivos possuem essa mesma estrutura. Inclusive, num livro chamado A Serpente Cósmica, o autor conta para nós de várias civilizações que representavam esse DNA antes mesmo do nosso microscópio ser inventado. Curioso, não? Por que eu estou te falando isso? Porque o DNA faz parte desse nosso espaço interno biológico. E nós vamos começar por aqui. E nesses tempos de pandemia, muitas conversas circulam, não é? E uma delas é que o homem está perdendo a ligação que ele tem com a natureza. Mas, como eu já disse, será que existe uma separação entre a nossa natureza humana e a natureza que está aí fora? Qual será que é a diferença do homem para um animal, para uma planta? Nós já vimos que o DNA faz parte de todos nós, não é mesmo? É como uma matriz que liga todos os seres. Então eu gostaria de te perguntar, quando você observa essa imagem, o que vem à sua cabeça? Nós temos aí os cogumelos, num gramado, mas se eu te perguntar, quem são esses cogumelos? O que eles estão fazendo? Que sentimento ele desperta em você? O que você poderia me dizer? É curioso, não é mesmo? Nós acabamos atribuindo as imagens que nós vemos alguns sentimentos. Por que será? Eu já mostrei essa imagem para muitas pessoas e as respostas são sempre diferentes. Alguns me dizem que é uma mãe com um filho, ou que pode ser um marido e uma esposa, mas sempre num ato de carinho. O fato é que nós somos seres simbólicos. Nós conseguimos transferir as nossas emoções a partir das experiências que nós temos para os seres inanimados. E o bacana é que isso acontece até nos contos de fada. Você já viu o desenho A Bela e a Fera, ou leu o livro, onde aparecem aqueles objetos animados, eles falam, eles têm sentimentos? A questão aqui é, será que esses cogumelos são inanimados? Será que eles têm sentimentos? O que é que você acha? E pensando ainda na interpretação da imagem dos cogumelos, eu quero te perguntar, será que existe uma separação entre o nosso espaço interno e externo? De que forma o mundo interfere nas nossas sensações, nos nossos sentimentos? E como os nossos sentimentos e nossas experiências também podem interferir no mundo exterior? Bom, uma imagem muito metafórica de tudo isso que nós estamos conversando é a fita de Möbius. Eu não sei se você já viu essa fita alguma vez. Eu vou deixar aqui para você um link onde você pode aprender a fazer uma fita dessa, que é muito simples, só vai precisar de um papel e uma tesoura, e uma cola ou um durex. Mas o que essa fita tem de tão especial? Na verdade, essa fita ela não tem o lado de dentro nem o lado de fora, ela tem uma superfície só. O artista Escher criou essa obra com as formigas circulando sobre uma fita de Möbius. E elas nunca conseguem chegar a nenhum ponto, elas estão passando por dentro, por fora, e elas estão sempre a caminho. E isso é uma metáfora para nós pensarmos um pouco se existe uma separação entre a nossa vida externa da natureza ou interna da nossa natureza humana. E falando em natureza humana,
e na natureza, se é que existe uma separação entre nós e a natureza que está aí fora, eu gostaria de propor para você um exercício para nós pensarmos esses espaços internos e externos. Essa matéria, o que é a matéria e o que é a alma. Uma cineasta chamada Agnes Varda nos disse que se ela pudesse abrir uma pessoa, ela veria uma paisagem dentro. Fazendo um exercício de imaginação, se você pudesse abrir a você mesmo ou pessoas que você conhece, que paisagem você veria? Também Rudolf Steiner, que foi o pai da antroposofia, fala para nós dos temperamentos das pessoas. E como será que nós conseguimos associar esses temperamentos a algumas paisagens? Vamos lá fazer um exercício e pensar um pouquinho nisso? O que essa paisagem te diz? É um vulcão, né? As cores dessa paisagem, muita fumaça. Você já ouviu alguma pessoa dizer, aquele lá parece que está um vulcão? Que sensação transmite para você essa imagem? Será que você já viveu um sentimento muito parecido com isso ou não? E essa, da aurora boreal? O que as cores te dizem internamente se você precisasse associar algum sentimento? Ou essa? São águas, um rio, passando por uma paisagem sem nenhuma vegetação. Que sensação isso te traz? É diferente desse rio que passa no meio de uma mata? E essa imagem dos animais lá fora? Você se identifica? Será que você é um tipo de pessoa que gosta de viver em bando, na terra? Essas cores, o que elas trazem para você? Ou será que você é uma pessoa que gosta de viver em bando, mas assim no ar, voando? E essa mata fechada, provavelmente muito úmida? Ou aqui, essa caverna cheia de estalactites, com água? Qual é a sensação que traz para você? Bom, a partir disso eu gostaria de fazer um convite para você. Que você procure na internet alguma imagem que te represente. Preste atenção nas cores, nas curvas, nas reentrâncias, nas texturas. E você não precisa nem explicar para a gente por que escolher essa imagem. Mas eu vou gostar muito de receber o seu trabalho lá no nosso e-mail, para que ele faça parte da nossa galeria virtual. E falando em paisagens internas e externas representações, eu quero mostrar para você alguns artistas que trabalharam com essa temática. Vamos lá? Bom, esse daqui é o trabalho do Frank. E como você pode perceber, ele utiliza uma imagem de um rosto feminino, não é? E ele coloca uma paisagem nesse rosto. O que essa imagem transmite para você? Esse é um outro trabalho dele. Também uma imagem feminina e uma rua com algumas casas num estilo mais antigo, os carros. Quando eu li essa imagem a primeira vez, eu também pensei em um celular no rosto dessa mulher, dessa menina. E o que mais você enxerga nessa imagem que você pode me dizer, hein? Agora nós temos um trabalho de uma fotógrafa, Osa Aslan, e aqui ela está trabalhando com colagens. O trabalho dela fala muito da nossa relação humana com a natureza. Então nós temos ali uma menina pulando corda, uma brincadeira de bambolê, essa brincadeira infantil, e utilizando o elemento água, na composição. Esse é um outro trabalho dela, com paisagens e uma foto antiga, dessa mulher, em 3 momentos. O que será que ela está querendo dizer para nós? O que essa imagem transmite para você? E agora o meu convite é que você crie a sua própria colagem, com uma foto sua que pode ser impressa, ou se você gostar de
trabalhar com alguns aplicativos, você também pode fazer uma montagem com uma foto sua e uma paisagem que te identifique. Vamos lá? Bom, falando ainda em paisagens e espaços, essa imagem ela nos traz a impressão das estações, não é mesmo? Aí nós temos a representação de primavera, verão, outono, inverno. Mesmo que aqui no Brasil essas estações não sejam muito definidas, nós temos ela no nosso imaginário. E um pensador chamado Bachelard disse que no espaço nós enxergamos o tempo. E é verdade. Quando você observa uma pessoa já idosa, as marcas no rosto, a gente consegue pensar, né? Meu Deus, olha só, o tempo passou para ela, quanto tempo será que foi? E também na natureza, as estações trazem para nós algumas mensagens sobre o espaço que nós vivemos. Você já plantou alguma árvore? O Bachelard também fala para nós que quando conseguimos plantar uma árvore no jardim, com o tempo, nós podemos ter uma grande surpresa. Aquela árvore ela cresce tanto que ela acaba chegando na janela, de onde nós ficávamos olhando por todos aqueles anos e de repente um galho até pode entrar dentro da nossa casa. O que isso tem a ver com tudo que nós estamos conversando até agora? Lembra lá da fita de Möbius, que não existe dentro, não existe fora, tudo é uma coisa só? O que você acha disso? Bom, existe um conto muito interessante da Cora Ronay, que é uma jornalista brasileira, que fala de uma memória de vida dela. O que pouca gente sabe é que a Cora era afilhada da Cecília Meirelles, aquela Cecília Meirelles que todos nós conhecemos, a grande poetisa. E a Cora conta que quando ela era pequena, os pais dela tinham um jardim. E nesse jardim eles colocavam placas com poemas de diversas personalidades e pessoas que eles admiravam. E a Cecília Meirelles fez um poema especialmente para aquele jardim. Mas com o tempo as placas foram sumindo e as pessoas deixaram de pensar naquilo. Mas após muitos anos, a Cora diz que recebeu uma carta com uma placa. E adivinha só que placa era? Era justamente a placa com o poema escrito pela Cecília Meirelles. E junto com a placa, essa carta dizia que um menino que tinha roubado aquela placa, porque ele achava tão bonito aquele poema, já na idade adulta tinha percebido que o que ele fez foi muito feio e ele quis devolver. Então a Cora diz que nunca soube quem foi essa pessoa, porque ele entregou a placa anonimamente, mas que ela acredita que no mundo onde os meninos roubam placas e os adultos devolvem é um mundo cheio de esperança. Então eu vou ler para vocês aqui o que dizia na placa escrita pela Cecília Meirelles. Forrarei tua casa já tão antiga com um papel que imita as paredes de tijolo. Ficará tão lindo como se estivéssemos na Holanda. Forrarei tua casa assim, mas por dentro, de modo que, longe de todas as vistas, será como se estivéssemos ao ar livre, no jardim, e deixarei uma parede quebrada. Não uma porta, não uma janela. Uma parede quebrada por onde passe um ramo de goiabeira, carregado de flores e vespas. E parecerá que estamos sonhando, e estamos sonhando mesmo. E parecerá que estamos vivendo. E a vida não é mesmo um sonho impossível? Cecília Meirelles. Então eu pergunto agora para você, de que forma nós podemos trazer o que está lá fora aqui para dentro neste momento de quarentena? E eu tenho um outro convite para você. Eu gostaria de saber nesse momento qual estação te representa. Para isso você pode escrever um texto, você pode inclusive gravar um áudio, ou criar uma colagem, um desenho, uma pintura. E uma sugestão é que enquanto você faz esse trabalho, você ouça as 4 estações de Vivaldi. Você conhece essa música? Você já percebeu que quando nós plantamos árvores, abrimos ruas, criamos jardins, nós estamos modificando o nosso mundo? Pois é, essa imagem é uma imagem da América do Sul, à noite, vista do espaço. E eu sempre questiono,
Será que se um extraterrestre tivesse passado aqui pelo nosso planeta, lá na pré-história, ele veria essa imagem? Que luzes são essas, né? Que espaço nós criamos e modificamos? O Duarte Júnior, que foi meu professor, ele dizia que o homem ele não se satisfaz com esse espaço que ele tem em volta dele. Ele sempre quer mais, ele quer transformar, diferente do animal, né? Você vê, por exemplo, as girafas lá na África ou os elefantes, eles vivem ali, né? Eu nunca vi um elefante dizendo que queria atravessar o Atlântico, por exemplo, e conhecer outro país, né? Ou uma girafa cansada de ficar naquele espaço, a não ser em desenho animado no Madagascar, que eles vão embora. Mas na realidade, aqui na nossa vida, isso não acontece, não é verdade? O que é muito diferente com o homem. O homem o tempo todo, ele busca espaços diferentes, ele quer mudar aquele espaço que ele vive, ele quer coisas novas. E essas luzes mostram muito isso para nós, né? Como o nosso mundo é modificado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e pelos nossos sonhos também e desejos. Veja só, olha como nós desenhamos na superfície terrestre. Talvez quando nós estejamos aqui, né, aqui na Terra, nós não tenhamos uma noção muito clara do quanto nós vamos modificando esse espaço. Mas é fato que basta você entrar num avião ou subir em alguns andares aí de um edifício alto e olhar lá de cima para perceber como nós estamos modificando um espaço que era muito diferente. E pensando em espaços ainda, né, nós vimos aí um espaço aéreo, nossa modificação, né, desse espaço que nós vivemos, mas nós podemos pensar também em um espaço que existe no micro e no macro. Essa imagem é de um floco de neve e ele é bastante simétrico, geométrico. É incrível como a natureza tem a matemática também inserida nela, não é não? Bom, e falando de espaços, eu não sei se na sua casa aí tem formiga, mas formigas tem em todo lugar, né? No quintal, às vezes na cozinha. E quando eu era pequena eu gostava muito de ficar observando formigas trabalhando. Umas que iam, outras que vinham, e elas tocavam umas nas outras, parecia que estavam conversando. E é fato que elas também desenham o espaço. E aí você pode me dizer, mas é tão pequenininho, né? Mas e se eu disser para você que nós, quando estamos em alguma reunião com alguns amigos, nosso espaço, nós também fazemos um desenho muito parecido, quer ver? Olha só, como tudo é relativo, né? O que é pequeno, o que é grande. A formiga é tão pequena para nós, mas nós também somos tão pequenos visto do espaço, né? Ou de uma distância maior do que essa daqui, do nosso chão. Bom, e aí eu tenho um convite para você, um desafio. Como que você pode produzir aí na sua casa 2 imagens, uma paisagem micro e uma macro, que quando as pessoas olhem, elas percebam que tem um diálogo, como nós vimos aqui com a formiga e com aquelas pessoas na arquibancada. Vamos lá? E será que nós podemos brincar com esse espaço que nós habitamos? Você já ouviu falar de perspectiva forçada? Essa é uma brincadeira feita por muitas pessoas. Se você observar essa imagem, nós temos aí um homem com uma colher comendo a lua. O bacana é que os nossos olhos têm uma maneira de interpretar as coisas muito relacionada à distância que elas estão de nós. Então a lua, é óbvio, todo mundo sabe que a lua é muito maior do que um ser humano, mas vista a distância, ela fica menor, né? Você já fez alguma vez uma brincadeira dessa com alguma fotografia? Eu vou mostrar aqui uma série delas para você se inspirar. Olha só que bacana. Nós sabemos, é claro, que o Sol é muito maior do que nós. Mas quando nós estamos mais próximos de quem fotografa e o Sol tão lá longe, nós podemos segurar ele nas mãos, né? Ou transformar essa lua numa bola de basquete. E aqui, o que você acha dessa imagem? Você já pensou em virar mais um dos chaveiros da sua mochila? Como será que essa pessoa fez essa fotografia? Ou essa?
Como que seria soprar uns amigos aí na neve. Então você percebe que o rapaz de óculos que está soprando, ele está bem na frente, pertinho de quem está fotografando. E os amigos dele vão mais ao fundo. E como nós temos essa falsa impressão de perspectiva, tudo que está mais longe fica menor, nós podemos fazer vários jogos, várias brincadeiras fotográficas com nossa percepção. Assim como essa. E aí o meu convite para você é que você produza uma imagem dentro aí da sua casa ou no quintal de perspectiva forçada. Então, que objetos você poderia escolher para utilizar? Que pessoas da sua casa você poderia fotografar? E aí eu vou ficar esperando sua imagem lá no nosso e-mail para que essa imagem seja colocada lá na nossa galeria virtual do Sesc Paraty. E existem também aqueles espaços proibidos que a gente só consegue enxergar por um buraquinho, No filme Era Uma Vez na América, o diretor mostra para nós a cena de um personagem que ele observa uma menina dançando por um buraquinho da parede, São vários filmes no cinema que trazem essas cenas e a nossa vida real também. Também no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, o diretor também mostra a Amélie Poulain, personagem principal, protagonista, ela roubando uma chave e adentrando um espaço proibido para castigar uma pessoa que fez uma maldade, uma pessoa que ela gostava. E você já olhou por algum buraco de fechadura? Você já fez algum buraquinho na parede para enxergar aquilo que você não podia ver? Que as pessoas diziam, não, você não pode ver, isso daí é um espaço privado, O que será que está por detrás desses lugares proibidos, dessas fechaduras ou desses buracos da parede? Então, os buraquinhos de fechadura e outros buracos de parede ou de árvore, eles são um chamativo para os curiosos, O conto da Alice no País das Maravilhas também mostra para nós a curiosidade da Alice que fez ela entrar dentro daquele buraco e para outro mundo, para outra dimensão. E agora o meu convite para você é esse. Vamos lá para outra dimensão. Vamos imaginar o que existe atrás dessa fechadura. É um sonho? É uma cena? Então, meu convite é o seguinte. Eu gostaria que você simulasse uma fechadura. Pode ser um desenho num papel de uma fechadura. E dentro dela eu quero que você crie um espaço, que você me mostre que espaço é esse que você pode criar, ou com desenho, ou com colagem, como você quiser e achar melhor. E aí eu espero que você mande para nós no e-mail, que eu já deixei aqui para vocês. Até aqui nós falamos de espaços internos, espaços externos, espaço de sonho, os espaços mais amplos, os reduzidos, e até o espaço proibido, também aqueles espaços que nós construímos. E nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro, e eu gostaria que você me dissesse o que essa imagem transmite para você. As cores, a composição. Esse é um balé chamado A Sagração da Primavera, de um compositor chamado Igor Stravinsky. Essa imagem que você vê, ela aconteceu no ano de 2018 no Teatro Municipal de São Paulo. O diretor artístico foi o Ismael Ivo. E essa imagem ela fala para nós de um sacrifício. É estranho, São pétalas de rosa e as pessoas que estavam no teatro, que puderam assistir esse balé, elas diziam que o cheiro dessas pétalas tomava conta de todo o espaço. E logo depois dessa chuva de pétalas vinha uma tempestade torrencial. Então, como eu disse para vocês, essa obra ela trata de um sacrifício, que é um sacrifício pagão, de uma virgem que precisaria ser morta para que a primavera acontecesse. E nós estamos passando por um momento de grandes sacrifícios, E o que é muito bonito na arte é que a arte permite algo chamado releitura, o que o Ismael Ivo fez belamente, porque ele diz que, apesar do Stravinsky ele ter proposto para nós
esse balé, que não deixa de ser bonito, né? Um balé que muitos assim identificavam como uma música pagã, uma música primitiva, foi um escândalo na época. Inclusive eu deixo aí para vocês o link do YouTube para que vocês conheçam a música, não é? O Ismael Ivo faz uma releitura. Então ele diz que mais do que qualquer outra coisa nessa peça, o que ele queria transmitir é a luta pela sobrevivência nesse espaço, né? Inclusive ele questiona por que um homem ou uma mulher ele tem que ser sacrificado se nós só temos uma vida. Então eu deixo essa mensagem para vocês, né, desse balé. Esses bailarinos, quando eles ensaiaram essa peça, eles foram para dentro da Mata Atlântica, eles tinham que dançar dentro da Mata Atlântica, em espaços abertos em São Paulo. E para que isso? Para que essa experiência? Você imagina como é dançar com um palco cheio de água de uma chuva, né? É um balé de grande beleza. Aqui vocês podem ver um detalhe, né, desse balé, dessas cenas. Então nós temos aqui do lado esquerdo a Virgem, que seria sacrificada nesse ritual pagão para que a primavera acontecesse. E ao lado, outra bailarina amparando uma pessoa. E eu penso que é muito significativo para esse nosso momento, essa imagem, né? Esse momento em que muitos estão sendo sacrificados, mas a vida, assim como a arte, ela permite uma releitura. E eu espero que todos nós possamos fazer essa releitura como o Ismael Ivo fez, e que nós possamos amparar as pessoas que nós amamos nesse momento. E relembrando, o nosso e-mail para envio das imagens que você criou é projetobiografemos@gmail.com. E não se esqueça de dar uma olhadinha na grafia do projeto Biografemos, porque ele é escrito com PH. Tem um quê de nostalgia nisso, não é? E eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. E logo nós postaremos para você um link para acesso de todas as imagens que foram enviadas para nós e que fazem parte dessa nossa galeria virtual. Um grande beijo!